Olá, pessoal, mais uma aula de biologia começando. Nosso assunto de hoje é o sistema respiratório. Nós estamos falando das grandes funções vitais, né? E o sistema respiratório é uma dessas grandes funções. Por que nós respiramos? Nós respiramos para obter gás oxigênio, né, que é fundamental na produção de energia. A gente vai relembrar esse processo daqui a pouco. E para eliminar o gás carbônico, CO2, que é produzido nas nossas células. Então, vamos lembrar que na respiração celular, que é um processo que ocorre nas células eucarióticas, né, nas mitocôndrias, a gente tem o processo de produção de energia, que é o ATP. Tá? Então, nesse processo, a gente tem a queima da molécula de glicose com a participação do oxigênio. Então, a mitocôndria ela usa a glicose, o oxigênio e ela libera gás carbônico, água e energia sob a forma de ATP ou sob a forma de calor. Esse processo ele é fundamental para o bom funcionamento do organismo, certo? E é para cá, né, para esse processo que a gente precisa captar o oxigênio. E é desse processo que vai sair o gás carbônico que vai ser expelido pela nossa respiração. O nosso sistema respiratório ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. As vias respiratórias são constituídas de narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Um adendo aqui, né, uma chamada de atenção aqui, uma atenção especial aqui. A faringe, ela é comum tanto à respiração quanto à digestão, tá? Ela que vai, né, dividir, separar o que vai para a via respiratória e o que vai para a via digestória pela glote, ok? A laringe é onde estão as nossas pregas vocais. Então, à medida que o ar passa pela laringe, essas dobras de pele, né, de tecido vibram e a gente emite som, tá? A traqueia está aqui com seus anéis de cartilagem que mantém essa traqueia aberta. Isso é importante porque quando a gente expira, a traqueia não fecha, não colaba, né? Isso acontece com um canudo, por exemplo, quando a gente suga todo o ar do canudo, ele colaba, ele fecha. Isso não acontece com a nossa traqueia justamente pela presença desses anéis de cartilagem. Se você passar a sua mão assim, ó, você consegue sentir uma ondulação e é justamente a traqueia, né? Essa traqueia ela se divide em dois, que são os brônquios, e os brônquios, por sua vez, se dividem ainda mais, que são os bronquíolos. Esses bronquíolos, eles entram pelos nossos pulmões, que é o tecido, né, que é o órgão, é a estrutura da respiração, propriamente dita, e lá no pulmão nós encontramos os alvéolos pulmonares, que você está observando aqui, que é o local da troca gasosa. Então, se a gente observar, né, nessa tabela aqui, por exemplo, a gente vai ver que do ar inspirado, o ar que entra, a gente tem 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e aproximadamente 0,03% de gás carbônico. O ar expirado, o ar que sai, ele possui 16% de gás oxigênio. Então, olha só, 5% ficaram retidos, né, no nosso corpo. 4% de gás carbônico é expirado. Então, cerca de 100 vezes mais gás carbônico que entrou é jogado fora, é exalado. E o nitrogênio não se altera, tá? Ao longo das nossas vias aéreas, das nossas vias respiratórias, o ar ele sofre algumas modificações. Ele é filtrado nos pelos do nariz, ele é aquecido pelo sangue, né? A mucosa nasal e a mucosa das nossas vias é altamente irrigada e aí o sangue ele vai trocar, né, calor com esse ar e vai aquecer o ar e ele recebe água. O ar que sai da nossa boca, ele embaça o vidro. O ar que entra, não. Isso mostra que há muito mais água no ar que sai do que no ar que entrou. Tá? Aqui um detalhe que são os cílios, né, da traqueia. Esses cílios, eles vão... a traqueia, ela produz um muco, né? Eu tenho aqui células caliciformes que produzem muco. Aquela poeirinha, aquelas partículas que conseguiram passar pelos pelos do nariz ficam presas nesse muco. E esse muco, ele é empurrado para fora
da via aérea pelos cílios da traqueia, tá? Uma das coisas, né, um dos efeitos da fumaça do cigarro é paralisar esses cílios, o que faz com que as impurezas cheguem ao pulmão. Por isso, quando a gente vê aquelas imagens de um pulmão de um fumante, a gente vê aquele pulmão tão empretecido, né? Porque essas impurezas elas vão passando direto sem serem retidas, tá? Durante a passagem. Bom, com relação aos movimentos respiratórios, existem 2 movimentos respiratórios, o movimento de inspiração e expiração, e eles acontecem graças à participação de 2 músculos, o diafragma, que está aqui e que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, e os músculos intercostais, que levantam e abaixam as costelas. Então, na inspiração, diafragma e músculos intercostais estão contraídos. O diafragma, ao se contrair, ele abaixa. E os músculos intercostais, ao se contraírem, sobem, o que aumenta o volume da caixa torácica, diminuindo a pressão interna, o que força a entrada do ar, tá? Só que esses músculos eles não vão ficar relaxados indefinidamente. Então, o que vai acontecer? Eles vão relaxar. Quando o diafragma relaxa, ele sobe. Quando os músculos intercostais relaxam, eles descem. Aquele pulmão que está cheio de ar agora fica com pouco espaço. Então, a pressão interna é maior do que a pressão externa, o que força a saída de ar dos pulmões. Então, observa aqui a nossa tabela. Na inspiração, diafragma e músculos intercostais estão contraídos, a pressão interna diminui, o que resulta na entrada do ar. Na expiração, diafragma e músculos intercostais relaxam, o que aumenta a pressão interna, o que resulta na saída de ar dos pulmões. Aí agora a gente fala um pouquinho sobre hematose ou troca gasosa. O que é a hematose ou troca gasosa? É o processo no qual o oxigênio que está no alvéolo pulmonar, né, que chegou com o ar inspirado, vai sair do alvéolo e vai passar para o sangue. E o gás carbônico que está no sangue vai sair do sangue e vai passar para o alvéolo. Esse processo ele acontece graças a um processo de transporte por membrana chamado difusão. A difusão é um transporte passivo, no qual a passagem de soluto, no caso do gás, né, do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Então, pensa comigo. Eu acabei de inspirar. O meu alvéolo está cheio de oxigênio, então a concentração de oxigênio no alvéolo é maior que a no sangue. Qual é a tendência? A tendência é a do oxigênio sair do alvéolo e passar para o sangue, tá? O gás carbônico ele vai fazer o caminho contrário, porque o sangue está mais concentrado de gás carbônico do que o alvéolo pulmonar. Então, ele sai do sangue e passa para o alvéolo pulmonar. Então, isso acontece por um processo de difusão, que é um transporte passivo, um transporte que ocorre sem gasto de energia, tá? O oxigênio ele vai ser carregado pelos glóbulos vermelhos do nosso sangue, ligados ao átomo de ferro da hemoglobina, que é a proteína que está presente nas nossas hemácias, tá? Então, a hemoglobina ela também pode transportar o gás carbônico, mas a maior parte do gás carbônico ela é transportada dissolvida no plasma sanguíneo sob a forma de íon bicarbonato. Qual é o problema disso? Esse íon bicarbonato ele é resultado da formação do ácido carbônico. Então, a quantidade de gás carbônico no sangue faz com que o pH do sangue caia, que o sangue fique ácido. Isso vai ser utilizado para que o corpo identifique, por exemplo, se a gente precisa aumentar o ritmo respiratório. A gente vai falar desse controle da respiração agora, né? O controle da respiração, ele acontece numa região do nosso sistema nervoso chamada bulbo, tá? O bulbo raquidiano, ele controla todas as nossas atividades automáticas, inclusive a respiração, porque a respiração é um movimento automático. Embora talvez neste momento você esteja controlando a sua respiração, porque eu falei. Só que, se nós precisássemos pensar para respirar, muito provavelmente a gente já teria morrido.
né? Porque a gente ia esquecer de pensar e a gente ia morrer, tá certo? Então, a respiração é um movimento automático controlado pelo bulbo. E o bulbo, ele não detecta a redução do O2, mas o aumento do CO2. Então, à medida que a gente fica sem respirar ou precisa, né, respirar mais rápido, o bulbo vai detectando que tem um aumento da concentração de CO2 no sangue, ou seja, que o sangue está ficando mais ácido e ele vai mandar você respirar mais rapidamente para compensar aquela condição. Então, pessoal, na aula de hoje, nós conhecemos um pouco mais do nosso sistema respiratório. Eu estou deixando para vocês algumas atividades para vocês realizarem, né? E em caso de dúvidas, entrem em contato. Nós nos vemos na próxima aula.